Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, vamos atualizar o dia do Internacional porque hoje não foi um dia comum. Hoje foi um dia diferente, um dia movimentado, um dia agitado e também um dia histórico. Afinal, pela primeira vez na sua história, um atraso de salário acabou sendo motivo para o Inter não treinar no horário marcado. É bom dizer, o Inter está treinando neste momento no CT do Parque Gigante com portões fechados, mas que até isso acontecer, muita coisa rolou na manhã do Internacional e eu vou traçar uma linha do tempo, um paralelo aqui para que vocês entendam tudo o que rolou. Combinado? Deixa eu pedir para vocês então, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo agora ainda mais sobre tudo que rola no Internacional, dizer que esse vídeo tem o apoio da Redusa, para ti que fez um contrato de empréstimo ou financiamento, tá pagando 2 ou 3 vezes o valor, chama a Redusa no link que tá na descrição, pede uma avaliação gratuita do teu contrato que eles vão te ajudar. E da IGS Games, o teu console novo está em Canoas ou em Sapucaia e eles aceitam o teu usado na troca. Link para orçamento na descrição deste vídeo. Treino marcado para 15 para as 10 da manhã, só que nenhuma movimentação de jogador no gramado. Jornalistas aguardavam o treino no CT do Parque Gigante e começaram a perceber uma movimentação diferente, uma movimentação de saída de veículos de jogadores fora do Parque Gigante. Os jogadores foram orientados a deixar o CT porque não havia sido pago o direito de imagem. Ao todo, 3 meses de salário atrasado era o que cobravam os jogadores do Internacional. De onde partiu este boicote, este motim, esta rebelião? A informação de hoje pela manhã é do João Batista Filho, que trouxe que o Tyson liderou um boicote ao treino do Internacional junto a alguns jogadores. É bom dizer, tá? A informação que eu tenho é que nem todos os jogadores compraram esse discurso das lideranças. Eu não digo que é só o Tyson, porque o Tyson ele foi apoiado por alguns jogadores, como Edenilson, Dourado, Moisés e jogadores que têm uma liderança. Vocês sabem quem são os líderes do Inter. A gente fala sobre isso quase que todos os dias. Alguns jogadores, eles queriam treinar para depois resolver esta questão. Por que eu digo isso? Porque alguns jogadores tiveram a leitura de que a torcida, que é o final do clube, e alguns jogadores ainda entendem isso, né? Que o público fim é o torcedor. Eles entenderiam que o empate contra o Atlético Goianiense na segunda-feira no estádio Beira-Rio também seria visto como uma espécie de motim, ou uma espécie de protesto, ou de boicote, escolham o termo que for melhor adequado. E isso, na verdade, não aconteceu. A cobrança partiu de hoje. E são duas as explicações. A primeira, mudança de mês. Virou o dia 31 de maio para o dia 1º de junho e começou um novo mês e os outros não haviam ainda sido acertados, né? O outro ponto é que ontem à noite, o vice de futebol do Inter, o Emílio Papaleuzinho, ele deu uma declaração para o Juliano Machado dizendo que os salários não estavam atrasados. E isso não pegou legal no vestiário do Inter. O Tyson, ele está sendo colocado como principal pivô. O cara que entrou no vestiário hoje e convenceu as outras lideranças a não treinar hoje. É claro, vamos combinar, né? O cara que chegou ontem, ele não tem um poder de fala tão grande como muitos que estão aqui há bastante tempo. Um garoto que foi treinar, garotos que foram convocados pelo Julinho Camargo para fazer parte do treino hoje não tem um poder de fala tão grande e acabaram acatando a decisão. A partir daí, uma reunião no CT do Parque Gigante, entre o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, e Emílio Papaleuzinho, vice de futebol, com as lideranças do elenco, para acertar o pagamento que estava faltando. O presidente do Inter, o Alessandro, ele deu uma coletiva, não foi uma coletiva, bem dizer, né? Foi um pronunciamento com algumas perguntas pontuais, né? Tanto é que não foram todos os repórteres que perguntaram na coletiva. E ele disse que isso o pegou de surpresa, porque era um tema que já vinha sendo tratado com os jogadores, que o Inter tinha alguns valores pendentes para entrar e outros valores que vão cair inclusive amanhã. Só que a informação que nós temos é que o Inter está pegando um empréstimo junto com um parceiro para quitar os 3 meses de salário atrasado. A informação que o presidente confirmou, inclusive, é que 2 desses 3 meses já foram quitados hoje. Então o dinheiro já está na conta de alguns atletas que têm o salário atrasado.
O Tyson, inclusive, ele ficou muito irritado com esta pecha de líder de motim que em algum momento, durante a tarde do CT do Parque Gigante, já na reapresentação, entrou na sala de imprensa e confrontou alguns dos repórteres que estavam lá, perguntando quem era o repórter que disse que ele era um líder de uma rebelião. Ele não quis falar, ele não quis se manifestar e saiu muito irritado, dizendo que estava sendo colocado apenas o dele, quando não foi bem assim que aconteceu, pelo menos na visão do Tyson. O fato é um fato marcante na história do Internacional. Nunca o Inter deixou de treinar por um pagamento de salário atrasado. E olha, o Inter já atrasou muitas vezes o salário. E não estou dizendo lá na época dos anos 90, 2002, quando o Inter quase foi rebaixado. Eu estou falando de 2020, eu estou falando de 2019, eu estou falando de 2017 e eu estou falando de 2016. O Inter jamais deixou de treinar. E isso também é um recado dos jogadores com o torcedor, às vezes se manifestando, dizendo o quão importante é isso, né? Mas eu fico com a palavra do torcedor. A gente fez o programa hoje no Voz do Gigante, no Meia Hora, e eu trouxe essa opinião. Eu acho que é fato que todo mundo concorda que isso é um direito dos atletas. Ninguém está sem a razão. O próprio presidente do Inter disse, olha, está em contrato, nós estamos devendo, temos que pagar. Só que, como eu disse, isso não é uma novidade. O próprio presidente disse que não vai ser a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer no futebol. Não é uma particularidade do Inter, não é uma particularidade do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras. Isso já aconteceu várias vezes. Até por isso, o salário do jogador é dividido de duas formas. Uma parte em CLT, que não está atrasada, esse valor não está em atraso, e do direito de imagem, onde o clube coloca lá 40% do salário da CLT e às vezes atrasa. Tinham N formas de resolver isso, né? E acho que deveria ser resolvido internamente, porque isso cai como uma bomba perante o torcedor, que já está criticando muito o Tyson, as lideranças e outros jogadores que não tem nada a ver com isso e que agora acabaram entrando nesse bolo. Então eu acho que o rescaldo ele é muito mais negativo para a diretoria, e a diretoria já está queimada há bastante tempo, mas também com o grupo de jogadores. O Inter tem 2 jogos fora de casa agora, contra o Red Bull Bragantino e contra o Santos. Volta ao Beira-Rio no jogo contra o Flamengo, no dia 11 de junho, num sábado à noite, véspera do Dia dos Namorados. Eu acho que isso ainda vai ter repercussão, tá? Mas de qualquer forma, é algo marcante aí nesse dia do Internacional. O dia que o Inter não treinou por conta de atraso de salários. Quero te ouvir em relação a tudo isso. Deixa no teu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo e de te inscrever no canal. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!